Amados, queridos do Senhor, abra sua Bíblia no capítulo 4 do livro de João. Nós vamos ler os versículos 12 a 14. Para a minha vida, sua vida nesta noite, que possamos, irmãos, ouvir a palavra do Senhor e sair daqui abençoado. Olha o que diz o texto bíblico, queridos. A mulher samaritana diz assim para Jesus: és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber esta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aqui, amados irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Você percebe, queridos, o que a mulher disse para Jesus? És tu maior do que Jacó, nosso pai? Do que o poço? E olha, irmãos, que nós estamos falando de um poço de seus 1000 anos de existência. Não era um poço que foi cavado há alguns dias, alguns meses. Aquele poço, ele tinha uma referência e tinha algo ligado grandemente na vida do povo de Israel. E a mulher, ela diz: Senhor, tu és maior do que Jacó. E Jacó não se fala como referência de patriarca daquele que deu início à nação israelita, das 12 tribos de Israel. Nem se compara. És maior, Senhor, de que esse poço, de que o nosso pai Jacó? Queridos, a palavra de Deus nessa noite, para mim e para você, é que nada é bom sem Jesus. Nada. Nada funciona sem Jesus. Nada presta sem Jesus. Sem Jesus, tudo está perdido, sem sentido, sem rumo, sem norte, sem Jesus. E Jesus, ele é, irmãos, insubstituível. Não tem Jacó, não tem poço, não tem Maria, não tem Beltrano, não tem fulano, não tem instituição, não tem igreja. Jesus é insubstituível. Logo, queridos, ele necessariamente é maior do que tudo e do que todos. Não importa o que te falam, o que te dizem, Jesus é maior para mim e para você, meu amado. Daí, queridos, com Jesus as coisas funcionarão na minha vida. As coisas vão se reestabelecer, vão ser modificadas, vão ser transformadas, vão ser maravilhosas na minha vida e na tua vida. Daí, queridos, eu quero te dizer, em primeiro lugar, que esta mulher era uma mulher, e não poderia ser diferente, era uma mulher sem Jesus. Era uma mulher que, quando chega ali no poço de Jacó, ela chega para vivenciar aquilo que era rotina na vida dela.
de todos os dias ir pegar água e voltar para a sua casa. Aquela mulher era uma mulher que expressa, irmãos, em vários pontos do texto bíblico, do capítulo 4, uma mulher angustiada, uma mulher sofredora, uma mulher decepcionada. Olha o que, irmãos, dizem os textos bíblicos a respeito daquela mulher. Olha, versículo 9 diz o seguinte: olha o que ela diz: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Havia ali na vida daquela mulher algo que perdurava durante anos e anos, uma rivalidade, algo de disputa entre judeus e samaritanos. Isso se aprofundou na vida, criando celeumas, criando traumas, criando divisões, e estava na vida da mulher. E aí ela diz: como sendo tu judeu e eu samaritano, vem falar comigo? Tradições, questões antigas que são mantidas na vida. Aí vê o que é que Jesus faz, irmãos. Jesus faz, versículo 10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede beber, é tu que lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Em outras palavras, o que é que Jesus está falando? Ela tinha um trauma de rivalidade de samaritano e judeu. Aí Jesus não quer ninguém com trauma. Jesus não quer ninguém com rivalidade. Jesus não quer ninguém dividido. Aí ele chega lá e diz: eu estou resolvendo esse problema na sua vida. Venha para mim, porque eu posso resolver. Eu te dou água viva para resolver. Vamos para outro ponto, irmãos, da vida dela. Olha o que diz o versículo 20 para outro problema que ela vivenciava na vida dela. Versículo 20 diz assim, irmãos: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar de adoração, o lugar que se deve adorar. Dúvida. Ela tinha dúvida para onde, quem era o Deus verdadeiro, ou aonde deveria adorar, para onde deveria ir, o que deveria fazer. Porque quando a pessoa está sem Deus, irmãos, a pessoa está perdida, está sem norte, está sem alegria, está triste, está frustrado, está acabado. Sem Deus é assim, meu amado. E aí Jesus, mais uma vez, ela expressando suas necessidades, olha o que ele faz, irmão, no versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, vem a hora que não é nem neste monte, nem em Jerusalém o lugar que deve adorar, mas, versículo 23, o Pai procura, olha a resposta, irmãos, os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. O que é que está acontecendo, irmãos? Jesus está trabalhando na vida da mulher samaritana, resolvendo aquilo que estava dentro dela, tirando dúvidas, quebrando paradigmas, tirando os traumas, acabando com as discórdias, acabando com as disputas, tirando as dúvidas. Olha outra coisa que Jesus vai tirar da vida dela, irmãos, e você vai entender o porquê Jesus precisa trabalhar isso tudo. Olha o que diz aqui, amados. Quando ela diz assim, Jesus lhe diz: vai chamar o teu marido? Jesus sabe tratar das coisas, né? Aí ela diz: não tenho marido. Aí Jesus disse, versículo 17, eu estou lendo: replicou-lhe Jesus: bem dissestes, bem dissestes. Jesus vai tocar exatamente numa área da vida dela de necessidade, e Jesus vai resolver esse problema na vida dela também, nessa questão, irmãos. Jesus começa, irmãos, a tratá-la por dentro, e começa também a resolver as coisas de fora também.
E Jesus começa agora a mostrar para ela que ele conhece todas as coisas na vida dela. Jesus não tem um marido. Já falaste bem, porque já tiveste 5. Está se decepcionando, está se frustrando, está se perdendo, e não é isso que vai resolver a tua vida. Jesus está, irmãos, exatamente tratando daquelas necessidades que nós temos e que muitas vezes procuramos supri-la fora de Jesus, e nada funciona fora de Jesus, irmãos. Fora de Jesus, todas as coisas absolutamente são fadadas ao fracasso. Por fim, irmãos, quando esta mulher angustiada, sofredora, porque não tinha Jesus em sua vida, ela chega e diz no versículo 25, ela diz: eu sei que o Messias há de vir. Está aí no versículo 25, a promessa messiânica do Messias. Aí Jesus diz para ela, olha o que Jesus diz para ela no versículo seguinte: eu sou aquele que falo contigo. Versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. O que é que está acontecendo? Cada indagação, cada necessidade, cada problema, Jesus começa a resolver na vida da mulher samaritana. Amados, essa mulher está caída, sem Jesus. E aí o que é que Jesus faz, irmãos? Ele vai fazer exatamente o que diz o versículo 14: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ele começa a preencher os vazios, irmãos. Ele começa a ir ali naqueles pontos mais essenciais da vida daquela mulher, a questão matrimonial, a questão de disputas, a questão de dúvidas religiosas, as questões, sejam elas quais forem, na vida dela, Jesus começa a resolver, começa a falar-lhe, começa a preencher. Jesus começa, irmãos, então, a colocar a água dele, a vida dele, na vida daquela mulher, irmãos. Ele não deixou esta mulher em todas as necessidades dela sem colocar água naquela necessidade. Jesus é isso, a água está aqui, minha filha. Mas Jesus é isso, a água está aqui, minha filha. E aí Jesus, irmãos, começou a preencher aquela mulher da água dele, e começou a jorrar dentro dela a água dele, irmãos. E esta mulher já começou a não ser a mesma, querido. Porque a água de Jesus agora estava na vida dela, irmãos. Sem Jesus nada presta. Você pode andar aonde você andar, mas nada vai acontecer na sua vida. Essa mulher, ela andou por muitos caminhos, uma vida de rotina, e agora estava recebendo a água de Jesus na sua vida. Lembra disso, meu amado? Nada é bom sem Jesus. As minhas dificuldades, você tem dificuldades? Eu tenho, claro. Mas as minhas dificuldades, todas elas são resolvidas em Jesus. Porque com Jesus, tudo Ele resolve. A mulher chega acabada, transtornada, cheia de dúvida, totalmente perdida, sem resposta. Agora essa mulher estava preenchida. Agora, amados, por que, irmãos? Porque Jesus, em primeiro lugar, Ele nos cura por dentro. A primeira cura que Jesus aplica nas nossas vidas é nos curar por dentro, extirpar de dentro de nós traumas, rancores, extirpar de dentro de nós questões que estão ali há anos e anos.
E Jesus estava travado. Por que, irmãos? Existe uma lógica. A água não pode de Jesus entrar estando o espaço ocupado. Aí primeiro ele vai limpar, tirar os traumas, tirar as questões de anos e anos. É o que ele está fazendo na vida da mulher, irmãos. E agora ele começa a preencher. Ele nos cura por dentro, em primeiro lugar, para depois vir a cura de fora. Que cura de fora é essa, pastor? A solução dos teus problemas. Primeiro não vem a solução dos problemas. Primeiro vem a cura de dentro, por dentro, para depois Jesus começar a colocar em ordem a casa. Cada coisa desorganizada ele organiza. Isso. Por isso a importância de eu estar bem por dentro, curado por dentro. Jesus está trabalhando, fazendo isso na vida da mulher, irmãos. Agora, amados, o que é que acontece? Ouça isso que o Espírito de Deus vai te falar nesse momento. Não pense que não haverá momentos para te roubarem essa água da tua vida, irmãos. Haverá. Mas não deixa nada tirar a água de Jesus da tua vida. Porque o que não vai faltar são coisas para tirarem de você esta alegria que Jesus te deu, essa paz que Jesus te deu, este prazer que Jesus te deu, esta nova vida que Jesus te deu, esse preenchimento que Jesus te deu. Então vai acontecer coisas para diminuir a água de Jesus na tua vida. Olha o que acontece, irmãos. Quando Jesus está conversando com ela, resolvendo os problemas dela, falando das intimidades dela, curando ela por dentro, dando soluções às coisas externas dela. Cadê teu marido? Não tem marido? Fica tranquilo que eu estou resolvendo isso na tua vida. E está ali trabalhando, resolvendo. Aí nesse momento, irmãos, versículo 27, ouça-nos. Chegaram os discípulos. E eu quero pegar esse texto e aplicá-lo em 3 coisas que a mulher samaritana tinha na vida dela, que se ela desse ouvidos e desse atenção, tiraria a água de Jesus da vida dela. Quero pegar esse texto, 27. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, eles não falaram nada. Não lhe disse nenhuma palavra. Daí o 28 diz que a mulher deixa o cântaro e vai para a sua cidade. Mas o 27, haviam 3 coisas que poderiam tirar a água de Jesus da vida dessa mulher. Irmãos, a primeira delas, queridos, é o fato dela ser mulher. Como assim, pastor? Historicamente, culturalmente, mulher, naquela época, entre aspas, para os homens, não tinha valor. Você vê que no início da leitura, aquela mulher diz... Aliás, os discípulos estão admirados por Jesus estar conversando com a mulher. Muitas vezes, irmãos, aspectos de inferioridade que são impostos sobre nós para nos deixar triste, cabisbaixo e lá para baixo, para tirar a alegria e a água do Senhor da minha vida e da tua vida, querido. Essa mulher vivia numa época que a mulher era inferiorizada, colocada de lado, servia apenas para estar cuidando da casa, procriando e etc. Então, amados, o que é que eu quero te dizer? O que é que o Espírito de Deus te diz? Não deixa nenhum aspecto de inferioridade na tua vida roubar, tirar a água que Jesus tem colocado no teu viver. Segundo, essa mulher, falamos e agora eu vou aplicar desta forma. Esta mulher, ela era samaritana. Era outro problema que, se ela deixasse conduzir, atrapalharia a vida dela. Deixa eu te dizer algo.
não te preocupas e não te importas com o teu passado. Porque quando Jesus está na tua vida, o teu passado ficou para trás. Agora é vida nova. É como se eu dissesse aqui, antes ela era samaritana. Tudo que criou-se de pejorativo, de maldade para aquela classe, aquele tipo de pessoa samaritana. E aí, ela agora estava tendo uma nova vida. Imagine se ela começasse a olhar para trás. Aquilo que ela era. Não, eu sou samaritana. A gente não pode viver assim. Não tem como eu viver. Querido, deixe tudo para trás. O teu passado não importa mais, irmãos. O que você era, isso não importa. O que importa é de você, de hoje por diante, na presença de Jesus. Porque quando eu começo a olhar para o meu passado, a olhar daquilo que eu era, ou aquilo que dizem que eu era, do que eu fui, do que eu fiz, aí sabe o que acontece, querido? Você sabe o que é que tira a água de Jesus da tua vida? A graça de Jesus da tua vida? A alegria de Jesus da tua vida, irmãos? Porque a água, irmãos, é a alegria, é a paz, é o amor. O que tira, irmãos, é quando você começa a se afundar na tristeza, se afundar na melancolia, se afundar. Então a água só sai, é abafada, quando você fica olhando para o passado, olhando para trás. E há uma palavra bíblica, amados, um texto bíblico que diz que o Senhor, é cantado até pelo o Armando Filho, de que o passado ele ficou para trás. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz isso, irmãos. Se a mulher fosse prestar atenção no passado, esqueça o passado. Inclusive, amados, é uma estratégia demoníaca. Está jogando as coisas na cara, irmãos. Deus não lembra do passado. Porque Deus reconstrói a vida. Ele refaz a vida. Ele levanta a vida. Ele renova a vida. E em terceiro lugar, amados, o que poderia fazer com que essa mulher, a água do Senhor, ficasse pequenininha e aí quase acabando na vida dela, era o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos chegaram e disseram: puxa, que estranho ele falando com a mulher. Os discípulos, irmãos, esses homens eram aqueles encarregados pelo próprio Jesus de levar o Evangelho, encarregados pelo próprio Jesus de estar falando do amor. Então significa dizer que esses homens eram para aplaudir Jesus falando, porque ele sabia quem era Jesus, sabia que Jesus estava ali, não era com outras intenções, com outras finalidades, senão falar do amor dele, transformar aquela vida, irmão. Então, os discípulos, ao invés de aplaudirem, os discípulos, ao invés de comemorarem, os discípulos, ao invés de ficarem felizes, começam a reclamar. O que eu quero dizer, querido, muitas vezes enfrentamos situações para que a água de Jesus saia da nossa vida, em casos, irmãos, até mesmo daqueles que deveriam nos aplaudir, que deveriam comemorar a nossa mudança, que deveriam dizer: poxa, que coisa boa, ele está saindo, a coisa está interessante. Muitas vezes, família, parentes, amigos, muitas vezes igreja, caso aí os discípulos, mas não acontece. Então, se ela fosse deixar isso, irmão, se ela fosse dar ouvidos a isso, aí a tristeza bate, a angústia bate, o afundar vai lá para baixo. Mas ela não deu ouvidos a nada disso. Por isso, não deixa a água de Jesus sair da tua vida. Preserva a água de Jesus na tua vida. Pastor, como é que eu sei que a água de Jesus está boa na minha vida? Quando tua vida está alegre, quando tua vida está satisfeita, quando tu estás contente, quando tu estás prazeroso, quando tu estás andando feliz, quando tu estás andando na fé, quando tu estás andando confiante,
quando tu estás passando por duras dificuldades, mas tu estás dizendo, como disse a mulher sunamita: está tudo bem na minha vida, porque Jesus é o Senhor, Ele pode, Ele vai fazer. Isso significa que a água de Jesus está transbordando a tua vida, irmãos. Mas quando tem tristeza, quando tem dores, quando tem angústia, quando tem toda sorte de sentimento que está te levando para o fundo do poço, é necessário que a água de Jesus comece a ser revitalizada, comece a ser jorrada novamente na tua vida, querido. Porque o que não vai faltar neste mundo são oportunidades e ocasiões para tirar a água de Jesus da tua vida, a alegria e a paz. E para nós terminarmos, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, querido. Foi o que nós falávamos de início. Nada é bom sem Jesus. Tudo que eu preciso, primeiro eu tenho que buscar em Jesus. Eu tenho que pedir a Ele. O que é que Ele diz, irmãos? Sem mim nada podeis fazer. O que é que Ele diz mais? Eu tenho as chaves em minhas mãos. A porta que eu abro, o homem não fecha. E a que eu fecho, vamos lá. Significa, amados, vamos lá para o Salmo agora. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aí eu pego todos os textos que eu citei agora, resumo uma só coisa, irmãos. Tudo só acontece quando Jesus quer, quando Ele está presente. Meu amado, para nós terminarmos, essa mulher chegou angustiada, melancólica, sofredora, terrivelmente caída. Claro, porque não tem Jesus. Você sabe como essa mulher está agora? O que foi que aconteceu? Amados, queridos do Senhor, tua vida com Jesus, você pode passar por maus bocados hoje, mas amanhã tua vitória é grande, irmãos. Amanhã o Senhor faz riboliços tremendos na tua vida, porque com Jesus tudo é possível. Amados, olha, vamos fazer a leitura, queridos. O versículo 39, o que diz a respeito dessa mulher: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Isto é, em outras palavras, ela está dizendo aqui, irmãos, ele começou a resolver os problemas na minha vida. Eu falava uma coisa, ele vinha com a solução. Eu dizia uma coisa, ele vinha com a resposta. Eu falava que estava assim, e ele vinha e falava assim. E isso começou a me preencher. Ele começou a dizer tudo sobre minha vida. Versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E o versículo 42 diz: e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. O que foi que aconteceu, irmãos? Amados, essa mulher chega de um jeito e sai da presença de Jesus, causando, ouça isso, uma revolução na cidade de Sicar, que era a cidade onde ela morava. Tu percebes o quanto é bom as coisas com Jesus? O quanto é bom o que Jesus pode fazer? O quanto Jesus pode revolucionar a tua vida? O quanto Jesus pode trazer grandes mudanças na tua vida? Essa mulher, irmãos, nunca pensara ela, queridos, que ela poderia ser o que ela está sendo, amados. Um instrumento nas mãos do Senhor para causar esse impacto tremendo. E ainda mais, vamos mais, querido, ter o registro dela na bendita palavra de Deus, com o título Mulher Samaritana. Ela saiu da dor, do sofrimento, a uma vida de alegria, de paz,
de forma que impactou a cidade onde ela vivia. Queridos, Jesus é bom. Não tem nada melhor do que Jesus. Insubstituível. E Ele te dá a água que você precisa e que eu preciso. Resolve tudo. Eu vou terminar com essa que o Espírito está colocando no meu coração. Eita, que coisa. Vamos lá, irmãos. Conversei com uma pessoa há cerca de uma semana. E essa pessoa é crente. E disse para ela: no dia que você ouvir a palavra de Deus e praticar esta palavra, vamos contextualizar aquilo que nós pregamos. No dia que você ouvir a palavra de Deus e beber da palavra, deixar a água entrar. Quando é que eu deixo a água de Jesus entrar? É quando Ele fala comigo e eu quero ouvir. Você vai ver que Deus vai mudar a tua vida e vai transformar esse quadro de angústia e de rancores que você tem dentro da sua vida. E você vai ficar completamente transformada só pela a iniciativa de ter ouvido Deus falar. Colocar de lado eu e dizer eu quero, porque é Jesus que está falando comigo. Quando eu abro a porta, dou o passo como iniciativa, é o que Jesus quer, porque Ele não vai forçar a porta de ninguém. Ele entra e começa a causar grandes mudanças na minha vida. Jesus termina, irmãos, com essa mulher tão maravilhada com a água de Jesus, que ela diz: me dá dessa água, quero beber dessa água. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar em seguida a bênção apostólica. Obrigado, Jesus, por essa noite de paz, de bênçãos, de alegria, porque Tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e de fato, Senhor, não somos nada sem Ti. Tu és a razão, o fundamento de nossas vidas, porque Tu és o Senhor que tudo pode. Abençoa grandemente cada um nesta noite. Obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra, obrigado por tudo que foi feito aqui, que tem um único intuito de edificar e de fazer a Tua igreja crescer. Abençoa Teus servos grandemente, este lugar, a Tua igreja, que ela continue colhendo frutos para a glória e honra do Teu nome santo. Obrigado por esta noite, porque sairemos daqui felizes, alegres, na Tua presença santa. Em nome de Jesus, amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Resplandeça seu rosto e graça sobre ti. Te leve em paz. Te dê alegria no teu coração e paz. Porque não adianta andar sem paz e sem alegria. Que o Senhor, com a sua água, te preencha grandemente. E que te dê uma semana abençoada. Esteja na presença do Senhor e o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e abençoe você e tudo que você tem, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para todos, dê a paz ao seu irmão, Jesus lhe abençoe, meu querido.